Boa noite, pessoal. Ou boa tarde, bom dia. É um prazer a gente estar aqui de volta para mais uma videoaula sobre comércio eletrônico, tá? Hoje a gente vai entrar num assunto importantíssimo para vocês que são desenvolvedores e vão precisar alavancar ou melhorar o marketing de páginas que vocês estejam desenvolvendo, tá? É, A gente vai falar hoje o assunto de o que muitos já conhecem essa sigla, que é o SEO, que é o Search Engine Optimization. Vamos entender, primeiramente, como funciona mais ou menos o- esses search engines, né? O que a gente chama de search engine, talvez vocês não tenham ouvido ainda falar disso, mas vamos entender o seguinte: sites como Google, Yahoo, o antigo KD, esses sites, eles funcionam como indexadores, tá? Eles, é como fosse antigamente a enciclopédia. Você tinha lá, você tem vários livros, vamos entender que você tem vários livros na biblioteca, e para você não ficar lá a esmo procurando, aleatoriamente, né, procurando algum livro que você queira na biblioteca, ela é separada lá por assunto, por matéria, e assim vai. O Google, ele faz basicamente isso. Ele vasculha as páginas na internet, ele vai varrendo a internet com os seus robôs, ele vai varrendo a internet. À medida que ele vai encontrando os links, o que que ele faz? Ele indexa aquele conteúdo. Ele faz como se fosse um dicionário, né? Um par de chave e valor, como se fosse um dicionário. De um lado você tem ali o conteúdo e de um outro você tem as palavras chaves que que você encontra naquela página. Por exemplo, se eu estou buscando uma página que fala como estudar SEO, então em algum ponto da página, o que que o desenvolvedor ele vai fazer? Isso que a gente vai ver, inclusive, na segunda parte dessa aula. O que que ele vai ter que fazer? Ele tem uma parte da página que ele vai ter que indicar o seguinte: olha só, as palavras-chave dessa página aqui são essas, SEO, como otimizar SEO, e tem várias expressões. Isso a gente não vai entrar em detalhes porque a gente vai ver na segunda parte. Então, assim que o Google funciona, você tem ali uma página na internet e você precisa chegar àquela página. Então, ele vai indexar essas páginas. De um lado, você tem as palavras-chave, ele vai marcar aquelas palavras-chave daquela página, e de um outro, você tem o link para encontrar aquela página. Então, de um lado, você tem as palavras-chave e de um outro, você tem o link. Então, quando você digita alguma coisa no Google, o que que ele está fazendo? Ele está buscando quais são os links que tem a palavra-chave que você digitou. Então, ele vai vasculhar, ele não está mais vasculhando. Quando você pesquisa no Google, você não está mais vasculhando a internet. Ele já fez isso de forma antecipada. O que que ele está fazendo agora? Ele está vasculhando nos seus próprios indexadores, nos seus próprios registros, na sua própria tabela. Então, o Google já tem uma tabela com as palavras-chave que você está digitando. Então, quando você digitar ali como otimizar meu site, ele já tem ali várias páginas indexadas como otimizar teu site. Então, ele vai buscar na coluna palavras-chave os registros que indicam que você está buscando como otimizar teu site. E do outro lado, ele vai trazer o link. Então, o termo SEO, que é Search Engine Optimization, ou otimização de mecanismos de busca, refere-se ao conjunto de estratégias e técnicas aplicadas para melhorar a visibilidade de um site nos resultados orgânicos. Quando a gente fala de busca resultados orgânicos, são aqueles resultados que você encontra ali no Google que não são patrocinados, que não são anúncios. Então, você vai ouvir muito esse termo na parte de SEO. Quando você ouvir o termo resultado orgânico, refere-se àqueles resultados que você encontra ali no Google, quando você pesquisa, aquelas pesquisas que você encontrou ali, aqueles links, né, que você encontrou ali que não são patrocinados. Geralmente, os links patrocinados são os primeiros a aparecer, e depois daquilo ali são o que a gente chama de link orgânico.
Diferentemente dos links patrocinados, que são pagos, o SEO busca gerar tráfego qualificado de forma orgânica e contínua. O objetivo principal desse sistema de otimização é fazer com que as páginas do site sejam indexadas, ou seja, o desafio de quem está desenvolvendo uma página e quer que a tua página apareça lá a sua página apareça lá no resultado de busca do Google, o desafio dele é conseguir encontrar é, as palavras-chave que devam ser encontradas na página dele, compreendidas e bem ranqueadas pelo mecanismo de busca, atraindo assim visitantes interessados. A importância desse sistema de otimização ela vem crescendo à medida que mais empresas disputam, né, esse espaço. Então, o que as pessoas querem fazer é fazer com que o conteúdo da página dela seja tão bom o suficiente para que quando a pessoa digitar lá alguma coisa no Google, o conteúdo dele apareça ali logo na primeira página do Google, sem que a pessoa tenha que ir para as demais páginas. Então, o desafio deles é estar ali entre os primeiros resultados, significa maior visibilidade, mais cliques e, consequentemente, mais oportunidade de negócio. Então, se você não estiver disposto, tá? Se você não estiver disposto a arcar, a investir, né, em anúncios, o que você vai ter que fazer é investir em páginas que sejam bem ranqueadas. Então, o Google ele vai levar em consideração não somente as palavras-chave que você utilizar para indicar que a tua página tem aquele assunto que a pessoa está procurando, não. O Google ele vai analisar outras coisas, outras métricas dentro do teu site que a gente vai ver posteriormente. Então, e isso, esse sistema de otimização vem evoluindo, tá? O SEO, esse sistema ele surgiu lá na década de 90 com os primeiros buscadores, como eu falei. O Yahoo foi um dos primeiros buscadores que teve aí é, na internet. No início, lá na década de 90, muitos que queriam encontrar páginas no site, eles muitas vezes você não sabia exatamente o link do site, né? Você tem que saber exatamente como escrever lá globo.com, se você errar ali google.com, cnn.com, wall.com, se você erra ali uma letra qualquer, pode ser que você vá parar em outro site ou a página não seja encontrada. Então, a comodidade que, de você ter um indexador faz com que a pessoa, ao invés de se preocupar em digitar o link corretamente do site, ela entre no indexador primeiro, como o Yahoo, como o Google, ela digita ali o site que ela quer e o próprio Google vai ali indicar o link corretamente, que às vezes você pode errar. Se você não escrever Google ali de forma correta, pode ser que você pare em outro site. Se você não escrever Yahoo de forma correta, pode ser que você pare em outro site. Então, naquela época bastava repetir palavras-chave no conteúdo para obter boas posições. Então, isso foi no início, porque como tinham poucos sites disponíveis na internet, então você pegava o conteúdo, pegava ali um conteúdo da tua página, pegava as palavras-chave daquela notícia, daquele artigo, seja lá o que for, qual for o conteúdo que você é, tivesse naquela tua página, você pegava as palavras-chave daquela página e criava as palavras-chave no topo, que a gente vai ver mais à frente. Colocava essas palavras-chave ali no topo e esses indexadores te encontravam na internet. A virada aconteceu com a chegada do Google em 98, que trouxe o algoritmo PageRank, priorizando a relevância e a autoridade dos sites. Ou seja, o Google, quando ele entrou nesse mercado de indexação, não bastava você ter a palavra-chave, porque agora, por exemplo, você podia ter inúmeras páginas que explicasse como você otimiza, como, por exemplo, otimizar um SEO. Uma receita de como fazer panqueca americana, uma receita de como fazer um risoto. Então, agora, quando o Google entrou nesse negócio, o que estava acontecendo ali? Você não tinha só uma, duas, três páginas. Você tinha ali, talvez, centenas de páginas na internet que ensinava você a fazer um risoto, que ensinava você a fazer uma receita, que ensinava você a fazer panqueca americana e assim vai.
Então, o Google começou a perceber isso. O que que ele começou a então a avaliar? Ele começa a avaliar o conteúdo daquela página. Então, o algoritmo dele começa agora a avaliar o conteúdo daquela página, começa a avaliar como você estrutura a tua página e essa estruturação, esse conteúdo vai sendo levado em conta para que você consiga sobrepor a pesquisa do teu concorrente. Então, se você tem ali um site, uma página, né? Não vou falar site, você tem ali uma página que está melhor, está explicando de forma melhor como fazer aquela receita, você estrutura aquele conteúdo de forma melhor do que a outra página concorrente tua, o que que vai acontecer? Você acaba se sobrepondo à pesquisa do teu concorrente. Então, desde então, esse sistema de otimização que a maior parte o Google usa, vem evoluindo para oferecer resultados mais relevantes e combater práticas manipuladoras, tá? Essas atualizações são importantes, tá? E fazem com que esse ranqueamento seja sofisticado, tá? Ou seja, o que o Google está preocupado é em garantir a experiência do usuário, é garantir com que quando o usuário clicar naqueles links que estão ali nas primeiras páginas, é que ele consiga um conteúdo confiável, é que ele consiga um conteúdo assim, um conteúdo que realmente seja confiável, que seja completo, que seja um conteúdo de fontes seguras e assim vai. Então, esses algoritmos que o Google começou a utilizar de ranqueamento começa a levar em conta outras métricas também. Ele não está levando só agora em conta o fato de você informar lá no cabeçalho da tua página as palavras-chave que estão naquela página. Não, ele começa a levar em consideração outras métricas também. Então, os pilares do SEO. Quais são os pilares? É quando você tem essa otimização dentro da tua página, fora da tua página e de forma técnica, né? O que que significa você ter essa otimização dentro da tua página? A gente vai entender que essa otimização, essa forma de você conseguir fazer conteúdos é, que são, que são de alta relevância para o algoritmo do Google, ele entende o seguinte, que você está aprendendo agora HTML, você está entendendo que tem tags em HTML e que você tem que usar aquelas tags de forma correta. Então, o Google espera que o desenvolvedor dessa página faça bom uso dessas tags, consiga usar essas tags de forma assertiva, de forma certa, né? De forma que você não crie confusão dentro da tua própria página que você está criando. Ou seja, se você tem a tag title, você tem que colocar dentro da tag title o título daquela página. Então, se você tem a tag meta descrevendo o conteúdo daquela página, você vai colocar na tag meta a descrição daquela página. Então, aí isso faz com que as palavras-chave sejam utilizadas de forma estratégica, tá? E uma outra vertente também é você utilizar URL amigáveis. Por exemplo, ao invés de você ter uma URL indicando o ID daquela notícia que você tem dentro do teu banco de dados, você ter a URL, por exemplo, a URL ela tem o título, por exemplo, da notícia na própria URL. É um exemplo disso. Então, isso implica você saber otimizar também as imagens, saber utilizar a tag, a propriedade, né? O atributo que faz com que você indique o conteúdo daquela imagem e por aí vai. Outra forma também de você conseguir um SEO de forma assertiva é você ter outros sites, né, que ligam para o teu site. Então, isso é uma outra forma também de você conseguir levar pessoas para a tua página, porque quanto mais visitas a tua página tiver, mais, como posso dizer, mais alta no ranking você vai ficar, tá? Quanto mais acesso porque o algoritmo do Google está entendendo o seguinte, olha só, como essa página está tendo uma quantidade muito alta de acesso, entende-se que esse conteúdo aqui seja um conteúdo confiável, seja um conteúdo
assim que esteja agradando as pessoas. Então, essa o que a gente chama de backlinks também é importante, você conseguir fazer com que as pessoas chegam ao teu site a partir de outros sites, porque esses adventos, esse evento de você estar saindo de uma página e entrando em outro site, o Google consegue capturar isso, tá? Como ele tem ferramentas nos próprios sites, ele consegue capturar que a pessoa chegou ao teu link a partir de um outro site. Tudo isso o algoritmo do Google leva em consideração. Quando você consegue influências, por exemplo, em redes sociais, para clicar no link do teu site, o Google ele percebe que várias pessoas estão chegando ao teu site, não somente clicando no próprio link lá na página do Google ou digitando diretamente nos navegadores. Isso também o algoritmo do Google consegue perceber quando a pessoa chega ao teu site digitando diretamente no navegador ou clicando no anúncio do próprio Google ou clicando em links que você disponibilizou, por exemplo, em redes sociais, em links que influências, parceiros teus disponibilizou em redes sociais. Então, tudo isso é mapeado pelo Google. Ele consegue mapear como as pessoas estão chegando ao site que você está desenvolvendo. Se é digitando seusite.com diretamente lá no navegador, ou se ele clicou em algum link patrocinado, ou se ele clicou em algum link dentro da busca do Google, ou se ele clicou em algum link e veio de outro site. Ah, a pessoa estava dentro do Instagram e clicou no link e foi parar no teu site. E assim vai. Então, essas formas também, o que a gente chama de backlinks, isso também faz com que a tua página seja bem ranqueada dentro do algoritmo do Google. Ele soma todas essas informações, ele vai acumulando todas essas informações e essas informações acabam gerando conhecimento para o algoritmo do Google. E e uma outra forma também é o que abrange as estruturas tecnológicas. Aí entra a parte que você tem que fazer o teu site de forma correta, tá? É, o teu site tem que ser rápido, a arquitetura do teu site tem que estar completa, você ter lá o teu sitemap, você ter o teu robô, né, de TXT que indica para o Google que aquela página ali é indexada e assim vai. A certificação de SSL foi algo que o Google exigiu de uns 10 a 15 anos para cá, porque os sites que não tinham o certificado SSL, o Google ele começou a tirar a tirar o ranking desses sites, né? Que não tinham o certificado de segurança. Ou seja, hoje em dia, basicamente todo website na internet tem ali o certificado de segurança muito por parte de pressão ali de empresas como o Google, por exemplo. Então, aí como começa tudo isso? Como começa então essa busca? Palavras-chave são o core de tudo isso, o cerne de tudo isso, tá? As pesquisas de palavras-chave é um dos pilares desse sistema de otimização. Palavras-chave bem escolhidas conectam o conteúdo do site com as necessidades dos usuários. Então, para isso, é preciso compreender a intenção da busca. Aí, o, as pessoas podem estar, o usuário quer aprender algo, ou está procurando uma marca ou um site específico, ou está ali pronto para comprar ou realizar uma ação. Então, essas palavras-chave, elas começam a ser mineradas pelo o algoritmo do Google, ela começa a ser mapeadas pelo algoritmo do Google e ela consegue também entender o perfil desses usuários que estão indo atrás de páginas como a tua ou de páginas como de outras empresas, tá? O conteúdo tem que ser de qualidade. Aí, na segunda parte desse vídeo, a gente vai ver como você utiliza as tags de H1, como você utiliza as tags de H2. Quando você insere uma imagem dentro da tua página, a imagem tem que estar bem estruturada. Você tem que indicar ali a as informações adicionais da imagem, porque não basta você colocar uma imagem, você tem que colocar algo que descreve aquela imagem ali também. E isso a gente vai ver na segunda parte desse vídeo. Então, o,
quando você começa, agora que você terminou de fazer toda essa estrutura, ele não termina na publicação. É fundamental acompanhar também as métricas para avaliar o desempenho. Aí você vai começar a avaliar como é que está o teu tráfego orgânico. Você começa com as ferramentas do Google instaladas dentro do teu site, você começa a ver a taxa de rejeição, ou seja, você começa a perceber se a pessoa entrou, porque se a pessoa entrou na tua página e saiu logo em seguida, o Google entende isso como uma taxa de rejeição. Porque se a pessoa chegou ali na tua página e de cara ela vê que não é o que ela queria, ela vai sair. E o Google vai entender que aquilo ali seja uma taxa de rejeição. E isso pode fazer com que a tua página perca ranking dentro lá do algoritmo do Google. Se você tem ali várias pessoas, se você fez ali colocou várias palavras-chave de forma aleatória, só para fazer as pessoas clicarem no teu link, e as pessoas clicaram, mas não permaneceram na tua página, tá? O tempo de permanência também implica, tá? Essas conversões e as palavras-chave ranqueadas têm que ser muito bem fundamentadas. E com as tendências atuais, você tem ali agora um mundo à parte de se estabilizar, de se estruturar. Porque esse sistema de otimização está cada vez mais integrado à inteligência artificial e à experiência do usuário. Aí o usuário hoje em dia busca por voz, tem conteúdo multimodal, tem a experiência, você tem que se preocupar, a tua página, ela tem que se preocupar com a experiência das pessoas estarem utilizando o celular. Se você faz um site que ele é mais para ser visto na, na como é que se fala? Em desktop, você acaba perdendo também rank dentro do sistema de ranqueamento do Google. E tem a expertise, tem o que a gente chama de authoritativeness e a trustworthiness, né, dentro do teu site. Ou seja, você tem que ter conteúdo autêntico, você tem que ter conteúdo de confiança e você tem que ter conteúdo a que você mostre que você entenda que o teu conteúdo realmente tem aquela expertise do que você está disposto a colocar ali para as pessoas chegarem. Então, se as pessoas chegarem à tua página, você tem que fazer com que as pessoas cheguem ali e tenham um conteúdo de confiança. Aí você tem ali o local e a personalização de conteúdos. Então, pessoal, a aula de hoje foi mais para a gente fazer essa introdução, apresentar a vocês o que seria essa ferramenta do Google, e na próxima aula a gente vai entrar numa parte mais técnica para entender de forma melhor o uso dessas tags e tudo mais, da meta, da tag meta e tudo mais. Então, obrigado aí por hora, até o próximo vídeo nosso aí. Muito obrigado aí, até a próxima.